Para esboçar o gráfico dessa função aqui, sendo que na primeira sentença a função vai ser igual a menos x se o x for menor que 1. Logo, é um comportamento linear, como nós vimos na última aula, né? É uma função linear de primeiro grau, que vai ter um comportamento decrescente, é uma reta inclinada decrescente, já que o x é negativo. Já essa parte do segunda restrição é para valores de x maiores ou iguais a menos 1 e menores ou iguais a 1. E nesse comportamento a função é constante. Logo, nesse intervalo, o comportamento da reta vai ser dessa forma, uma reta horizontal. E por seguinte, para valores de x maiores que 1, a função volta a ser linear, só que de forma crescente. Vamos montar a tabelinha de valores para x e valores para y para a gente ter alguns pontos importantes para a gente poder esboçar esse gráfico. Então, o primeiro ponto que a gente vai pegar, a gente vai colocar aqui as nossas restrições. Então, nós temos aqui que o menos 1 é um ponto importante, então vou colocar ele mais ou menos aqui. E o 1 também faz parte da nossa restrição, então vou colocar ele mais ou menos aqui. Então, a gente vai pegar valores antes de menos 1, entre menos 1 e valores acima de 1. São valores aleatórios que você pode estar pegando. Eu recomendo pegar valores inteiros e próximos à restrição. Então aqui eu vou pegar o menos 2, entre o menos 1 e 1 eu vou pegar o 0, e acima do 1 eu vou pegar o 2. Somente esses valores já são suficientes para a gente ter alguns pontos importantes para esboçarmos o gráfico da função. E agora vamos encontrar o valor de y para cada x determinado. Quando x é igual a menos 2, vai cair nesse intervalo aqui, já que ele é um valor menor que menos 1. Portanto, a minha função é essa aqui, menos x. Então é só substituir. Então vai ficar o menos, que é da função, e no lugar de x eu vou substituir pelo x que eu escolhi, que é o menos 2. Então vai ficar dessa forma para substituir. Negativo com negativo vai resultar aqui um número positivo. Portanto, o ponto xy que a gente já tem aqui, ó, é o ponto menos 2, 2. Menos 2 referente ao eixo x e 2 referente ao eixo y. Então, nós já temos um ponto aqui para a gente colocar no nosso esboço. Prosseguindo, quando x é igual a menos 1, já vai cair nesse segundo intervalo, já que é valores para x maiores ou iguais. Atento a essa restrição, que é isso que vai fazer a diferença de que esse ponto que vai fazer com que fique nesse segundo intervalo e não nesse primeiro. A função ela é constante e igual a zero. Durante todo esse intervalo, de menos 1 até 1, a função vai ser constante igual a zero. Dessa forma, quando x é igual a zero, a função também vai ser igual a zero, já que está no intervalo. E quando for igual a 1, exatamente igual a 1, também vai ser constante igual a zero, que é o final da nossa restrição. Por fim, quando x é igual a 2, já cai nessa última restrição, já que é um valor de x maior que 1. Logo, a função vai ser o próprio x, sem nenhuma alteração, ou seja, igual a 2. Então, aqui nós temos o ponto menos 1, 0. Aqui nós temos o ponto 0, 0, que é a origem do plano cartesiano. Aqui nós temos o ponto 1, 0. E por fim nós temos o ponto 2, 2. Todos esses pontos aqui são pontos fechados. São pontos onde a função passa por eles. Além destes, nós temos aqueles pontos abertos, que são os pontos que vão fazer as divisas de cada alteração no comportamento dessa função. E nós sabemos que quando x é exatamente igual a menos 1, a função é constante igual a zero, logo vai cair na segunda restrição. Mas o menos 1 também faz parte da primeira restrição, só que valores menores que ele. Mas qual que seria o ponto quando x fosse igual a menos 1 fosse exatamente em cima dessa primeira restrição? Então a gente vai pensar aqui, ó, se o x fosse igual a menos 1, só que na primeira restrição. Vou até colocar aqui, ó, na primeira restrição. Ó, denominando aqui a primeira, a segunda e a terceira restrição.
Se o x fosse igual a menos 1, nosso y seria qual? Como o comportamento é o próprio menos x, a função, quando x é igual a menos 1, seria igual ao menos o próprio menos 1, ou seja, 1 positivo. Então, esse ponto, que é menos 1 e 1, seria um ponto aberto. A função não passa por ele, mas a gente precisa dele para a gente poder desenhar o gráfico. A gente precisa ter noção desse ponto em aberto. Já o nosso segundo ponto em aberto vai ser o ponto dessa terceira restrição aqui, já que para valores de x maiores que 1, a função possui esse comportamento. Contudo, se o x é igual a 1, ainda vai cair na segunda restrição. Qualquer valor de x maior que 1 vai cair na terceira. Só que eu vou imaginar como se eu pegasse o valor de x igual a 1 e aplicasse ele na terceira sentença, para me saber que ponto aberto eu teria. Então, qual que é a função? Nesse caso, a função é o próprio x. E se o meu x fosse igual a 1 nessa função, assim, forçando mesmo para a gente ter noção de que ponto aberto eu teria, é só substituir, portanto vai ser o próprio 1. Logo, a gente vai ter um ponto aberto 1, 1. Lembrando que esses pontos abertos não fazem parte da função. Esses pontos aqui fazem parte da função. Então, aqui nós temos o ponto menos 2, 2, ou seja, menos 2 no x e 2 no y, que vai ser esse ponto aqui. Menos 1 e 0, que é um ponto em cima do eixo x, que é esse cara aqui. O ponto 0, 0, que é a própria origem. O ponto 1, 0, que também é um ponto que está em cima do eixo x. E depois o ponto 2 no x e 2 no y, que é esse ponto aqui. Não cometam o erro de achar que é só fazer isso aqui, Temos que ficar atentos àqueles pontos em aberto que nós pensamos anteriormente, porque é o gráfico dessa função que não é esse aqui que fizemos. Agora vamos colocar aqui os pontos abertos, que é menos 1 e 1, que é esse cara aqui, menos 1 no x e 1 no y, um ponto aberto, e 1 no x e 1 no y, e também tem outro ponto aberto aqui. Agora, finalmente, nós temos condições de esboçar esse gráfico. Então, essa parte aqui é constante, que vai de menos 1 até 1. Depois, a parte que começa do ponto aberto e passa pelo menos 2 e 2, passa pelo menos 3 e 3 e segue de forma decrescente, né? Se a gente for olhar do sentido do negativo ao positivo do eixo x, esse comportamento é decrescente, é linear, e depois um comportamento contrário, também linear, porém crescente, saindo do ponto aberto, passando pelo ponto 2, 2, passando pelo ponto 3, 3 e por aí vai. Então esse seria mais ou menos o esboço do gráfico.